Vai gravar. Tá gravando, aí você vai no Lulu agora. Fui no Lulu, aí quero botar ele mais. E vai mais, pode ir. Botei. Vai, pode deixar. Vai Não, mais. bem? Vai mais. Não fica sem nítido. Tava em espera, gravar. Se a gente quiser aproximar, aproximou. Tô lá no Luiz. Tá vendo? Deixa assim, vai aproximar mais, tá falando. E o som sai certinho dessa longura aqui? Diz ele que sim. Muito longe. Tem um microfone coçando. Aí, quero afastar. Vê se pega legal a Aí parede. foi, parede. Mostrar. Graça assim, né? Tá vendo? Ó? Seria legal mostrar a letra, né? Pra gente, mas vai. Parou. E é chamada Os Obreiros do Senhor. Aproxima-se o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Ditosos serão os que houverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos pelo centro que tiverem esperado. Ditosos os que hajam dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor, ao chegar, encontre acabada a obra. Porquanto o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes e às vossas discórdias, a fim de que daí não viesse dano para a obra. Mas ai daqueles que, por efeito das suas dissensões, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e eles serão levados no turbilhão. Clamarão: graça, graça. O Senhor, porém, lhes dirá: como implorais graças, vós que não tivestes piedade dos vossos irmãos, e que vos negastes a estender-vos as mãos, que esmagastes o fraco em vez de o amparardes. Como suplicais graças, vós que buscastes a vossa recompensa nos gozos da terra e na satisfação do vosso orgulho. Já recebestes a vossa recompensa, tal qual a quisestes. Nada mais buscado pedir. As recompensas celestes são para os que não têm buscado as recompensas da terra. Deus procede neste momento ao censo dos seus servidores fiéis. E já marcou por medo aqueles cujo livramento é apenas aparente, a fim de que não usurpem o salário dos servidores animosos, pois aos que não recuarem diante de suas tarefas, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. Convicção a estas palavras: os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus, do Espírito de verdade. Eu vou aproveitar esse momento para agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos encarnados, pela oportunidade que nos oferece a cada um de nós para buscar o melhoramento, para buscar o caminho do bem e também buscar o auxílio ao próximo, pois nós sabemos que nessa trajetória da vida
Benito, Santo Terezinha de Jesus. Glória, do Grupo Espírita Maria de Nazaré e do Teatro. Maria Helena do Lar José. Maria do Lar José. Inácio, Grupo Espírita Maria de Nazaré e do Vereador. Rede Portela, Instituição Espírita Casa de Preservação da Vida e do Grupo. Eu não ouvi. Glória do Espírito Maria de Nazaré e do Vereador. Aparecida, do Espírito Nosso Lar, Sérgio, Centro Espírita Amigo do Caminho e do Vereador. Adriana, Centro Espírita Obreiro de Jesus, Nosso Centro. Direção da Instituição Espírita Casa de Preservação da Vida e ajuda aqui no número de estudo do 17º. Úrsula do Lanche Espírita Carlos Chaves e Irmãos. Érica, do Centro Espírita Irmã Clara, na Penha, e colaboradora aqui também do 17º Céu. Valéria, aqui do Centro Espírita Luz e Caridade, também atua aqui na administração do Conselho. Nancy, da Fraternidade André Luiz, na Penha Circular, e também colaboradora do 17º. Cecília, Jefa, do Distrito Francisco de Assis, na Nossos convidados, da Karine, Trabalhadores Humildes em Caxias. Graça, trabalhadores humildes, Elias, já trabalhador do Rio, certo no Conselho Espírita. Bruno Ferraz, 7º Conselho Espírita de Unificação, também do Grupo Espírita Trabalhadores Unidos. faculdade, da casa que está com vocês, e também colabora no grupo de gestor do 17º. Estou aqui com vocês no busca de resposta que o nosso grupo tentará nos responder. Mas antes de mais nada, gostaria de estabelecer para vocês como que vai ser o nosso trabalho, tá? No dia de hoje. No primeiro momento, das 15h10 até as 16 horas, o Bruno vai fazer a apresentação, tá, do trabalho, vai fazer as orientações. Aí, neste momento, eu vou pedir a vocês para que não se envolvam, porque da primeira vez que ele veio aqui, ele pouco falou, porque nós começamos a questionar, mas ele não saiu do primeiro slide, tá? Aliás, ele falou muito, né? Só que ele só respondia. Ele vai trazer as informações, nós devemos anotar as nossas dúvidas, eu vou distribuir o papel lá, se for necessário, tá? E aí, depois da fala dele, a partir das 4h até as 4h50, vai ter bastante tempo para a gente perguntar e ele tentar nos responder. Depois disso, nós iremos para o lanche. Tá? Nós vamos lanchar de 16h50 até 17 horas e depois do lanche, nós vamos entrar em outro tópico que nós vamos abordar, que é a apresentação do cartão bem, onde a gente vai estar apresentando, vamos também tentar analisar o que é isso, que é essa proposta aí, para a gente estar fazendo dando uma avaliação desse material ou não, tá bom? Então, vou passar por mundo. Boa tarde a todos. Pessoal, almoçou? Boa tarde a todos. Boa tarde! Estou com sono, porque senão daqui a pouco eu... Bom, hoje eu não vim sozinho. Ele trouxe reforço. Me armei. Hoje eu não vou. Então, vou pedir aqui ao nosso companheiro Eliezer, que é nosso companheiro lá do 7º Seu. Como eu expliquei a vocês lá em março, lá a gente está montando um departamento jurídico contábil do nosso Conselho Espírita de Unificação. Na realidade, é uma instituição espírita da União Municipal, a antiga União Municipal Espírita de Caxias, que com a criação do Conselho Espírita de Unificação, ela perdeu o seu papel do órgão de unificação do movimento espírita local. Como é uma instituição espírita, eles não iam acabar com a instituição. Então a gente deu um novo papel a ela dentro do cenário do movimento espírita. Ela é uma instituição hoje de apoio à organização do Conselho. E aí nós criamos dentro da instituição um departamento jurídico contábil para dar apoio às instituições espíritas adesas ou não ao nosso movimento. E aí esse departamento é composto da minha pessoa como contador,
do Eliezer como advogado, também contador, e da Catarine, que também é advogada. Então a gente está fazendo um trabalho para dar apoio às instituições espíritas a nível de orientação, confecção de declarações, preenchimento de formulário, requerimento de certidões aos órgãos. A gente está tentando, né, na medida do possível, é claro que também nós temos nossas atribuições profissionais, a gente não consegue se dedicar 24 horas ao movimento espírita, mas dentro das nossas possibilidades, a gente está conseguindo orientar as instituições espíritas, principalmente para que elas não deixem de cumprir com as suas obrigações, aquelas obrigações cujo não cumprimento pode gerar uma multa, pode gerar um prejuízo financeiro para a entidade. Então, o nosso papel hoje fundamental é esse. A função do departamento jurídico hoje é essa. E esperamos colaborar também com o 17º selo, agradecendo mais uma vez o convite, né, para a gente poder estar aqui tentando, né, esclarecer, orientar na medida do possível. Cuidado com essas perguntas que vocês vão mandar aí, né? Fica pouco, espero que a gente consiga, né, responder todas, assim como a gente fez. Aquelas perguntas da última reunião não foram respondidas, nós trouxemos aqui hoje, né? Precisamos sempre de estudar em casa, a gente hoje consegue trazer as respostas. Se ficar alguma pendente, aí a gente passa depois adiante para a Janaína, tá? Bom, primeiramente, eu quero dizer que não sou professor, não tenho a habilidade de professor. Apenas sou expositor, então não tenho aquela desenvoltura de expositor. Eu sou profissional de advogado, vivo na área há muitos anos, contrator também, então eu tenho alguma coisinha para passar para vocês, né? Amigo que instituição sem fim lucrativo, entidade religiosa pode classificar, né, os órgãos públicos. E, primeiramente, dizer que as instituições espíritas desde-lavatistas, as desde-brasileiras, elas desde 1988, elas estão sofrendo alterações, algumas estão surgindo. E a própria Constituição Federal, lá no seu rosto, também trazendo ali uma série de direitos sociais que ampliou bastante o campo de atuação. Uma delas é o acesso à justiça por parte dos cidadãos. Hoje em dia é público notório que o direito de pleito na justiça brasileira é bem amplo, né? O cidadão da defesa, o livre acesso, ele está bem abrangente. E isso que teria a ver com as instituições públicas. Nós lidamos com o público, né? E também lidamos com o poder público. E estamos, assim, atrelados, subordinados às legislações vigentes. A primeira coisa que a gente vem trazer para vocês, eu relatei aqui, relacionei alguns tópicos que eu achei que seria interessante e possível passar nesse breve período de tempo, porque o assunto é muito abrangente, ele não só se restringe às questões tributárias, vai muito além das questões tributárias, com a simples entrega de declaração de prazo a ser recebido, junto à Receita Federal, junto ao Ministério do Trabalho, a Previdência. E nessa relação de tópicos, eu coloquei aqui legislação básica aplicada ao centro espírita, para vocês conhecerem as leis de legislação a qual nós estamos subordinados, temos algum tipo de interesse, né, ou influenciar na atividade da instituição espírita. A organização administrativa das instituições espíritas e a fiscalização dos órgãos oficiais, um assunto que a gente vai tratar hoje. Obrigações fiscais perante a Receita Federal, que é o assunto que mais interessa, né, que é aquele mais imediato, que são os prazos, as multas, né, que é grátis. E também o Ministério do Trabalho. E a questão da orientação jurídica no centro espírita.
Hoje, a assessoria jurídica, ela se faz necessária, ou através do próprio centro de recrutamento de colaboradores voluntários, ou através do próprio conselho, se estruturar dessa forma. Então, seguindo aqui essa ordem, eu começo a falar para vocês o seguinte, com relação ao artigo 3º, que é a lei de introdução do Código Civil, que traz o princípio de que ninguém pode alegar em sua defesa desconhecimento da lei. Hoje a gente não pode dizer, eu não conhecia a lei, eu não sabia que existia esse artigo, essa imposição legal, e por isso não devo ser penalizado. Isso não existe. Nós somos obrigados a conhecer ela. Isso aí é uma coisa nova. Não é uma realidade, Quem é que hoje em dia conhece todas as leis, Não é impossível. O advogado não conhece. Ele é obrigado a se especializar, a fazer reciclagem, porque não consegue acompanhar a dinâmica na legislação. É muito dinâmica. Hoje em dia, muitas leis, muitas legislações especiais, outras ordinárias, a gente não consegue acompanhar. Imagine você, Então, a casa espírita, ela está inserida neste contexto. Ela deve ficar atenta às disposições normativas que lhe dizem respeito, cumprindo suas variadas atribuições com total observância dos preceitos legais específicos de cada área de atuação. Isso aí, chega de discussão, eu não sou assim. A gente vai Você trabalhava numa mesa, agora é de couro, não é minha praia. Eu estou aqui numa primeira experiência, ano passado. Eu sou bastante amigo dele. Ele me assessor. Eu sou bastante amigo dele. Então eu falei para ele, pode estar tranquilo. Vai tomar, Então, assim, a título de exemplo, a legislação básica relativa às áreas do departamento da instituição, tem ela aqui relacionada, para você ter uma ideia como a legislação, ela não influencia só a área administrativa. Todos nós pensamos que a legislação está atrelada a coisa da administração, do setor financeiro, e não é bem. Hoje é coisa bem mais ampla, Para vocês terem uma ideia, eu coloquei aqui, com relação à legislação, aqui atrelei ela a cada atividade da instituição espírita. O que eu quis dizer com isso? Toda essa legislação que está aqui, ela tem a ver, por exemplo, com o presidente e o vice-presidente, porque é ele o gestor na casa espírita, é ele que responde pela legislação, pela casa espírita. Responde pela casa espírita. O que quer dizer isso? Tem determinadas atividades na casa espírita, principalmente aquelas que estão relacionadas ao público em geral, a relação com o público em geral, que gera algumas obrigações e algumas responsabilidades. A casa espírita hoje em dia ela está propensa a ser acionada na justiça através do quê? Por exemplo, o voluntariado, aquele prestador de serviço, aquele voluntário, aquela pessoa que veio para contribuir com aquilo que ela sabe, como eu agora aqui, como advogado, estou aqui contribuindo com o meu conhecimento. É uma prestação de serviço. Eu sou voluntário, eu tenho assinado lá. Eu sou espírita, eu jamais vou acionar minha casa espírita, vou acionar o 17º espírito para receber o meu honorário. Mas a minha família, a minha esposa, será que eles vão seguir a mesma linha? E a gente sabe que é complicado, Eu, na minha casa mesmo, já tive uma situação parecida. Nós já fomos acionados na Então, são questões que a gente não presta muita atenção, porque não aconteceu ainda. A gente sempre acha que vai acontecer
no vizinho ao lado, na outra instituição. Mas a nossa pode acontecer sim. Então, o presidente e o vice-presidente, por exemplo, está atrelado à Constituição Federal. Dispositivos táticos relativos à liberdade religiosa, né? Ele pode transgredir esse princípio. Hoje em dia existe ali a lei CAO, por exemplo. Existe uma série de legislação especial. Depois, com relação à laicidade do Estado, com relação à imunidade tributária, né? E a imunidade tributária ela não é assim, absoluta. Há situações de atividade na casa que não gera imunidade, que a casa teria que contribuir com o imposto, com o ICMS, por exemplo, isso a gente vai ver mais adiante, né? Ele está atrelado ao Código Civil de 2002, nos artigos relacionados à organização religiosa, responsabilidade civil, como, por exemplo, evangelização. Se lidar com crianças, por exemplo, você tem que ter o cuidado de formalizar. A criança não pode sair sozinha, ela tem que chegar e sair acompanhada pelos pais. Você tem que fazer com que esses pais assinem termos de responsabilidade com relação àquela criança, dando todas as informações e autorizações que a casa necessita para operar aquele menor, para a criança, né, que é o estatuto do adolescente, né, que tem que prestar atenção. A legislação local, estadual e municipal, relativa ao alvará de funcionamento, e no caso que vocês aqui, especificamente Rio de Janeiro, já foram pela consulta e se constatou que no município de Janeiro existe uma legislação que libera vocês da emissão do diploma, do alvará, ou seja, da autorização de funcionamento. Em Caxias já não é assim. Em Caxias nós temos que ter o alvará, o diplomazinho atrelado na parede. Eu posso dizer que quase 99% das casas lá em Caxias não tem esse alvará na parede. A questão, por exemplo, do corpo de bombeiros, certificado de inspeção sanitária, no caso de área, por exemplo, que tem a cantina, atividade de alimento, você tem que ter, mas lá com a fiscalização, a questão de saúde, né? São situações assim específicas, mas que precisam desse cuidado, desse olhar, dessa atenção. O corpo de bombeiro, por exemplo, é uma questão importante, porque quem lida com o público tem que ter extintor de incêndio, tem que ter o certificado de aprovação do bombeiro. Você pode perceber que nesses acidentes, nessas tragédias que há aí, conforme aquela lá na cidade, quando nós estamos explodindo, a primeira coisa que se perguntou se havia certificado de aprovação do bombeiro. Né? Quer dizer, graças a Deus, eu não ouvi falar de nada que tenha acontecido, uma casa civil, uma terra pegada fogo, eu não tenho notícias, não, mas a legislação pede e obriga que você esteja autorizado a funcionar com um determinado grupo de público, né, atendendo determinadas exigências, tipo licença, sinalização, as coisinhas básicas que todos conhecem, né? Bom, só falei da presidência e vice-presidente. Tudo isso aí, o presidente e o vice-presidente, ele tem que estar dentro. São questões que não necessitam, inclusive, de autorização da diretoria. Porque, assim, hoje em dia a tendência é um regime colegiado, né? Vai poder sair com breve, no futuro, a questão do presidente, ela tende aos poucos e acabando. Mas ainda hoje a grande maioria das casas é regime presidencialista. E ele, como dirigente responsável perante os órgãos, ele tem obrigações legais que ele tem que chegar e resolver. Não é uma questão dele pedir autorização da diretoria, é uma questão até de necessidade real. E a administração, a secretaria, para vocês terem uma ideia, ela está atrelada a todas as leis, como essa aí, 9.694/98, é o processo administrativo na administração pública, que trata de todo o processamento em administração pública.
tipo prefeitura, fazenda estadual, municipal, federal. O Código Civil 2002, mais uma vez, também entra nessa questão, porque são os artigos relacionados às Assembleias Gerais, estatutos, regimentos, né? Porque para você ter uma ata legalmente dentro do que determina a legislação, você tem que seguir determinadas orientações do Código Civil 2002 com relação a determinadas cláusulas que você tem que seguir, né? O Código 2002 vem trazendo uma série de obrigações. Ele passou a classificar as casas de títulos como pessoa jurídica, que antes nós tínhamos uma situação que nós não tínhamos classificação. Então a gente era classificado como associação. E nós passamos da categoria de associação para uma organização, com CNPJ, com obrigações. Foi daí que começou a surgir essa montoeira de sócios mais obrigações, né? Então, a Assembleia Geral, forma de convocar, de realizar, de registrar a ata, e como realizar essa ata, como registrar essa ata na Receita Federal, isso tudo a gente vai definir adiante. A Lei 9.608 é a Lei do Trabalhador Voluntário. A administração ela deve ter esse olhar, né? Papel do administrador, do secretário, né, com a formação de cada casa, prestar atenção nessa lei, que é a Lei do Trabalhador Voluntário. Chamar cada voluntário deles aí e pedir para ele assinar um termo de compromisso, guardar isso aí, arquivar isso, que é um documento muito importante. A gente até trouxe, a gente vai distribuir ao final um modelo desse termo de voluntariado, conforme a gente tinha conversado no reunião passado. Esse modelo que a gente tem de termo de voluntariado, claro que não é um modelo único, é só uma sugestão de formulário a ser preenchido pelo trabalhador. Bom, aí nós entramos aqui no departamento financeiro, ou tesouraria, né? Também a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional, leis federais, estaduais, municipais, decretos, etc. Naquilo que se relaciona com os aspectos contábeis e financeiros. Escrituração do livro do caixa, ele tem que estar escriturado cronologicamente, sem rasuras. Os documentos que lastreiam esse registro têm que ser documentos legais. É muito comum as casas espíritas realizarem despesas, de pegar aquele papelzinho de orçamento, papel de pedido, aí faz aquele valezinho fica ali definitivo como um comprovante, e isso não é legal. A legislação, a fiscalização, ela não aceita. O Código Tributário vem trazendo a orientação em relação a isso. Tem que ser nota fiscal, cupom fiscal, né? Os documentos tem que ter essa validade para poder servir como comprovante em caso de uma fiscalização aconteça, né? Aí nós entramos então no Serviço de Assistência e Promoção Social Espírita, SACS. Aí vamos entrar em uma grande legislação que começou lá na Lei 8.472 de 93. Em 93 começou essa história toda de se legalizar o que não era legalizado. Antigamente, as assistências sociais, assistências praticadas na caminho de vida, voltadas àqueles necessitados, que tinha aquelas necessidades básicas mesmo, de alimento, de sobrevivência, porque quase não havia essa gestão que hoje nós temos no país de assistencialismo, né? Hoje você tem ONG, você tem bolsa, está tudo modelado. Praticamente, as casas espíritas não têm necessidade mais para suprir essa necessidade básica. O governo já faz isso. Então, nós estamos analisando muito aquela questão da promoção social, muito esquecido pela casa espírita. Uma delas é a assessoria jurídica, a assessoria assistência psicológica, e várias outras, né? A jurídica principalmente, porque
Hoje as pessoas não sabem o direito que têm, né? Eu tenho visto muito lá na casa que eu pertenço, apesar de não ser dessa área, né? A grande carência que se tem assistidos, né? Em relação aos direitos. Eles não conhecem. Então você vê pessoas, senhoras que têm direito ao LOAS, ao benefício assistencial, né? Ou através dela mesma, através de um filho deficiente, pessoas que podem se aposentar, pessoas que podem requerer o auxílio de doença, ao invés de estar lá na casa, escrita, pagando a bolsa, a cesta básica, né? E questões relacionadas à família, com pensão alimentícia, até direito do consumidor, de ver as pessoas trazerem. E a casa, ela tem que estar com esse olhar de implantar a questão da promoção social, mas de uma forma bem vigilante, porque hoje em dia tudo está previsto, tudo tem. Tudo é que tem que fazer dentro da legislação vigente. Então a lei 8.432 criou o LOAS, né? Que é a lei orgânica de assistência social. Depois dela veio operações, né? Em 2009, 2010. 2010 foi um decreto que dispõe sobre o processo de certificação das entidades beneficentes da assistência social coletiva. Então, como começou ali, né? O governo querer organizar esse serviço prestado pelas entidades sem fins lucrativos. Para o intuito de obtenção de isenção, de contribuição para aquela que contribui, essa instituição ela tinha essa finalidade. A lei de 2013 teve o Estatuto do Idoso, né? O Estatuto do Idoso trouxe também muita coisa, ele tem que estar atento, hoje em dia o idoso ele está preparado por essa lei aí. E aí pode funcionar em sintonia com essa legislação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, né? É claro que eu não vou esmiuçar essa legislação toda, porque eu tenho aqui. Mas o ideal seria que vocês soubessem os pontos importantes dessa legislação e que dizem respeito à atividade do dia a dia de uma casa. Mas hoje não tem como, né? E por fim, ou seja, a novidade, né? A última agora é a Lei 12.436 de 2011. Ela surgiu agora em dezembro, na virada do ano. E é essa lei aqui que está nos trazendo preocupação, principalmente por parte do CIDACR, dos conselhos de unificação, porque ela vem exatamente mexer com sacos nas cargas públicas. Hoje em dia o governo diz o seguinte, que o CRAS, o CREAS e as entidades sem fins lucrativos de assistência social, elas que vão atuar junto à comunidade carente, as pessoas que necessitadas. Ela está atribuindo a esses dois órgãos, que é o Centro de Referência de Assistência Social e o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social, e através das entidades sem fins lucrativos de assistência social. Uma delas, no caso das entidades religiosas, se enquadram a ONGs e outras, que agora precisam obrigatoriamente estar inscritas no SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, para que atue na área de assistência social. Então nós hoje precisamos ser autorizados a funcionar. O simples entrega da cesta básica prescinde de uma autorização do órgão SUAS. Você está inscrito. Você precisa chegar lá e apresentar um plano de trabalho. Você está cadastrado no SUAS. Hoje, a entidade religiosa, a casa espírita que pratica assistência social, a promoção social, sem estar cadastrada no SUAS, ela está funcionando imensamente. Como é uma legislação nova que surgiu agora em dezembro, que entrou em vigor praticamente em 2012, a coisa está sendo trabalhada ainda. Lá em Caxias, por exemplo, a gente pretende fazer um trabalho mais esmiuçado sobre essa questão dessa lei da 12.436. Cerca de 3 semanas nós tivemos no ICR uma atividade chamada Roda de Conversa. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de, porque a divulgação ficou muito em cima,
A gente chegou a transmitir isso pela TVCR. Então a Beth, que é representante do SAP, no CR, conversando com o Hélio Ribeiro, que é advogado, lá de Niterói, e aí ele trouxe essas orientações. E no site do CR também tem o link de um blog que foi criado pelo SAPS para essas informações da nova legislação. Tudo que é pertinente a essas informações do SAPS está lá nesse blog. Então vocês podem acessar o site do CR, localizar lá o link desse blog, e aí ao acessar o blog tem lá diversas informações que são necessárias. Como é que a casa espírita pode se inscrever, documentação necessária, todas essas informações, porque até inclusive foi lançado agora, relançado pela FEB, aquele manual do SAPS, Manual de Apoio às Instituições Espíritas desse serviço, a terceira edição, já com a aplicação dessa nova legislação, porque até a segunda edição ainda era da legislação antiga e ele estava tanto quanto defasado. Então já foi lançada agora a terceira edição. As casas que tiverem esse manual comprem a terceira edição, porque a terceira edição desse manual já está contemplando toda a nova legislação. Tá? Bom, evangelização espírita na família, infância e juventude. No mínimo, aqui o estatuto para criança e do adolescente, as casas precisam estar afinadas com essa legislação aí. É uma legislação protetiva do menor que traz ali uma série de exigências que tem a ver com a evangelização espírita. Então, o responsável, o coordenador da evangelização espírita da família e da juventude, ele tem que estar antenado com essa situação. O departamento jurídico, o administrativo da casa, ela tem que fazer reuniões com o coordenador dessa área para questões que ela tem que atentar enquanto nessa atividade de evangelização com a família, com a infância, com a juventude, né? E o estatuto é da criança e do adolescente. Na família também traria a questão do estatuto do idoso, porque você lidando com a família, você vai trazer o idoso também, né? Então você, veja bem, a questão é bem mais ampla do que se imagina, não é só a questão tributária, a questão da Fazenda Nacional, da Receita Federal, dos impostos ou não. Também é uma série de questões que a casa tem que estar. Então, de que maneira ela poderia fazer isso? Através de um profissional na área jurídica, contábil também, né? Para que antes o esforço possa se concluir facilmente, que ao contrário do que acontecia décadas atrás, administrar uma organização religiosa hoje demanda também sólidos conhecimentos jurídicos, motivo pela qual não se tem dúvida da importância da administração da casa espírita contar sempre que possível com o apoio técnico de bacharéis de direito que auxiliarão no conhecimento, entendimento e aplicação de variados comandos legais existentes no ordenamento jurídico brasileiro. É imprescindível. Porque vocês estão vendo aqui, estou fazendo anotações e tal, mas é necessário uma orientação mais aprofundada. Lá em Caxias, como a gente vê que as casas, a maioria das casas não tem essa condição, a gente está se estruturando, né? Certo, você, está se estruturando para prestar esse serviço. Se você não contratar uma casa, essa casa não é barata, né? E a gente sabe que a casa custa, né? Não tem dinheiro. E a gente pode sempre contar com o apoio da entidade federativa. E uma das suas premissas básicas é essa, dar esse apoio às instituições espíritas. Por exemplo, no CERJ nós temos a área da área de unificação, o apoio administrativo, o apoio jurídico, o apoio financeiro às casas. Então, sempre que possível, buscar isso junto ao CERJ também, que nós vamos encontrar essa condição de dar uma orientação. Muitas das vezes não fazer o trabalho, porém orientar, porém conduzir aquilo para que a casa ela tenha um entendimento sobre aquilo que está sendo feito, sobre qual caminho tomar, o que fazer. Então as entidades federativas elas têm esse papel
Então, como nós somos aderidos ao CER, nós podemos e temos esse direito de buscar, junto à federativa, esse apoio. Nós temos também entidades especializadas, por exemplo, a Associação Jurídica Espírita, que tem no Rio de Janeiro o nosso companheiro Hélio Ribeiro Loureiro, na condição de vice-presidente, e tem todo um trabalho realizado a nível de orientação às casas. Também podemos buscar esse apoio a essas entidades especializadas, assim como outros. Então, nosso papel quanto administradores das instituições espíritas, que possamos contar com esses recursos, né, que nós temos a nosso favor. E dentro do movimento espírita nós temos bastante profissionais da área de direito, da área da contabilidade, que também podem ajudar gratuitamente, podem colaborar, né, voluntariamente, para que não aderem às casas, porque, como o Eliezer falou, o custo é muito alto. Realmente, se você for pagar um advogado, se você for pagar um contador, geralmente os honorários eles são acima das mensalidades que nós recebemos ao longo de um ano. Então a gente fica realmente numa condição desfavorável de procurar isso no mercado. Então a gente tem que buscar aquelas ferramentas que nós temos à nossa disposição, né? A gente busca esse apoio gratuitamente, né? Tem sempre esses recursos no espaço. Vocês têm ela no parecer jurídico, está falando na faixa de 3, dependendo do grau de complexidade, né? E às vezes é complicado você buscar junto ao órgão, por exemplo, tirar um certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros. É um documento que qualquer um pode fazer, porém, se você não tem conhecimento específico sobre aquele assunto, o que um profissional da área faz em 1 hora, você vai fazer em 10 dias. Aí você vai no local para pegar as orientações. Geralmente você não é bem atendido, geralmente as pessoas não te respondem com uma cordialidade, não são claras. E aí você fica numa situação realmente com dificuldade, né? Mas a gente precisa realmente buscar as alternativas para conhecer. Como eu falei aqui em março, volto a repetir, a fiscalização ela é muito branda. Quando a gente coloca isso ao conhecimento, geralmente a gente se assusta, né? Nossa, não faço nada disso. Nossa, nunca nem ouvi falar disso. Muitas pessoas, às vezes, quando a gente apresenta esse trabalho, questionam-se, né? Caramba, então, amanhã eu estou preso, né? Eu vou pedir renúncia, eu não quero mais ser presidente, porque eu vou. Amanhã, não. A gente precisa realmente ir se adequando pouco a pouco. A gente pode estar buscando. Preciso, a partir de amanhã, chegar na casa, convocar a reunião extraordinária de diretoria, ó, fecha a casa, vamos organizar as coisas, só reabre quando tiver tudo legalizado. Não, também não há essa necessidade. O importante é que a gente entenda da nossa responsabilidade e conheça esses pontos fracos, onde a gente ainda não está conseguindo acompanhar essas mudanças da legislação, para que a gente possa se estruturar para não contemplar 100%, mas pelo menos 50% a gente faz e aos poucos a gente vai se adequando. Porque a gente tem essa vantagem da fiscalização, ela não ser ostensiva em cima das instituições religiosas, não só as instituições espíritas, instituições religiosas como um todo. Até em empresas a fiscalização ela não é ostensiva, muitas empresas ficam aí anos e anos sem se legalizar, e aí a fiscalização passa adiante, porque não há uma quantidade de pessoas suficiente para fiscalizar. O nosso país é muito extenso, território, então a gente tem essa facilidade da fiscalização, ela ser o leão para as instituições religiosas não é tão feroz quanto para algumas empresas, mas a gente não pode deixar correr, como a gente costuma falar vulgarmente, correr frouxo, né? Deixou de entregar uma declaração, você vai pagar a multa, aí não tem jeito. Passou o prazo da entrega da declaração, a multa é automática, não depende de um fiscal ir na sua instituição e cobrar a multa, não. Aí quando entra o famoso sistema, né, da era da informática é muito bom, né? Mas também, por outro lado, automatizou as multas, automatizou tudo, né? Então hoje a gente não tem como fazer a declaração atrasada e automaticamente se taxar daquela multa. Mas outras situações, a maioria, como ele trouxe, como não são processos automatizados, ainda são manuais, ainda depende da visita do fiscal, da ida do fiscal, a gente ainda consegue passar muitos anos sem ser incomodado. Mas
como ele mesmo falou, né, é importante a gente se atentar, porque vai que um dia aparece, né? Ou vai que um dia alguém se sinta lesado por algum motivo na nossa instituição e nos denuncie, né? A gente não está livre disso. Todos nós estamos sujeitos a isso, né? Então, vamos nos organizar, né? Vamos procurar ao máximo, né, se atentar para isso. A gente já está no nosso horário, na nossa apresentação. Agora a gente vai abrir para as perguntas. Aqui a gente tem um roteirozinho de como cadastrar. A gente vai deixar esse material com o 17º museu, que depois ela pode compartilhar os estados para vocês terem todos esses slides, tá? Aqui pode passeio de imunidade, PTU, taxa de incêndio, o ICM cobrado na conta de luz, qualquer outro imposto que porventura vocês caso vierem a pagar, é passivo de imunidade. Só que tem que ser requerido. O PTU você tem que formalizar um processo na prefeitura e requerer a imunidade, né? Não é isenção. Isenção é uma coisa, imunidade é outra. A imunidade é diferente de isenção. A taxa de incêndio é uma coisa, tem que o bombeiro formalizar um pedido, levar a planta baixa da casa, há uma relação de documento que eles pedem e que no final é deferido a isenção da taxa. E assim os outros impostos. A energia elétrica é a mesma coisa, na AMPA, na Light, tem que ir lá, levar o estatuto, provar que é uma atividade religiosa, formalizar o processo, pedir que o ICM não seja cobrado na conta de tudo. Aqui eu venho falando de algumas atividades que são desenvolvidas na casa, tipo cantina, livraria, que mais que se bazar, lanchonete, aluguel de imóveis, rede de aplicação, o tratamento que se dá isso, né? Então, sociedade religiosa que mantém anexo ao templo, livraria para venda de livros religiosos, de dados, discos com temas religiosos e artigos de papelaria visando a divulgação do Evangelho, não terá o eventual lucro. Vai participar em relação a outras atividades que sejam atreladas à atividade fim. A atividade fim na instituição espírita é a parte doutrinária, né? A divulgação da doutrina. Então, tudo que for relacionado a isso, a atividade fim, ela não é tributada, não precisa de direção estadual, nada disso. Assim, vamos um pouquinho. As obrigações tributárias, ela tem a principal e a acessória. A principal que chama é os impostos, os tributos que a casa tem que pagar. As acessórias são aquelas de entrega de declarações de informações aos órgãos públicos. Aqui, prazo de entrega de declaração para esse ano, agora não sei se vocês têm lá, né? Declaração de imposto de renda, a gente sabe que agora no dia 29 de junho. DIRF de 2012 foi em fevereiro. DCTF, dia 1 do segundo mês, segundo mês de dezembro. Já passou, né? Houve até uma prorrogação. Da conta, atividade de casa na realização natural, não tem a ver conosco. GFIP, todo dia 7 do mês seguinte. A GFIP ela tem uma questão interessante aí. A GFIP tem a ver com casas que mantêm empregados registrados, né? Mas a maioria das casas não tem empregados registrados. Mas mesmo assim,
existe aí uma obrigação a ser cumprida. Aquelas casas que não têm movimentação de empregados, não têm empregados registrados, ela precisa pelo menos uma única vez informar através de um programinha que a gente chama CEFIP e dizer para a Previdência, para a Receita Federal, que a casa não tem empregado registrado. Basta uma única vez. Depois disso, você só tem que informar quando você vier assinar a carteira do empregado. E ter esse documento anexado na documentação. Porque se um fiscal do Ministério do Trabalho vier fiscalizar a casa, e você não tiver esse documento, o GFIP, entregue, o GFIP negativo, né, é passível de uma multa. E pouca gente sabe disso, né? Uma outra questão também. Obras, a gente costuma fazer obras nas nossas casas espíritas, né? Contratamos empregados autônomos, pedreiros, né? E a gente faz o pagamento desses profissionais. Vocês sabiam que é obrigatório o recolhimento de 11% do INSS desses profissionais autônomos? Isso você tem que entregar através desse programinha, da CEFIP. Porque não basta descontar e pagar aqui, você precisa declarar isso através da GFIP. É feito a GFIP com as informações daquele autônomo, o nome dele, o número da inscrição dele na Previdência Social, o valor que foi pago a ele e o valor que foi descontado. Isso precisa ir, porque você pagou a guia, mas se não prestou a informação, aquela guia vai ficar solta lá no sistema, sem ter necessidade de pagamento. Essa TIF, ela não é uma declaração obrigatória anual, salvo se a instituição espírita tiver feito algum tipo de retenção na fonte a título de imposto de renda. Não teve retenção de imposto de renda na fonte, depois das contribuições, não precisa entregar. Diferente do imposto de renda. O imposto de renda anualmente precisa ser entregue dentro desse prazo. E aí a gente lembra, assim como a DCTF, não tem movimentação, não precisa entregar mensalmente. A obrigatoriedade da DCTF é mensal, salvo se elas estivessem em movimento. Estando sem movimento, entrega no mês de fevereiro, no 15º dia útil, informando que dos meses tal, e tal, ela não teve movimentação. Ou seja, impostos a declarar a serem pagos. Tanto a DCTF como a DIPJ, elas precisam ser entregues através do certificado digital. Não podem mais ser entregues normalmente como a gente faz isso aqui, ó. É necessário ter uma certificação digital. Ou a Casa Espírita dela adquire o certificado digital junto às autoridades certificadoras, Serasa, Zetsai, umas outras empresas que são autorizadas pelo governo, ou ela, através de uma procuração eletrônica feita dentro da agência da Receita Federal, ela delega poderes a alguém ou alguma empresa ou algum CPF que possua um certificado digital. Por exemplo, eu tenho certificado de contabilidade e eu tenho certificado digital. Algumas casas espíritas do Rio Caxias fizeram essa procuração eletrônica para a minha empresa, para o meu escritório, e aí eu entrego as declarações através do meu certificado digital da minha empresa, fazendo com que as instituições espíritas não tivessem que ter o custo da compra do certificado digital. Aí se a casa espírita ela tem um contador que ela paga mensalmente, ela não precisa comprar o certificado, ela pode fazer a procuração eletrônica para não ter o custo. Porém, rescindiu o contrato ali com aquele contador, ela vai ter que fazer uma outra procuração eletrônica para um outro profissional, assim sucessivamente. Você tendo o seu certificado digital, você não precisa depender de alguma outra pessoa. Aí é uma questão a ser observada pela instituição espírita, né? Tá? Então vamos encerrar aqui por causa do horário. Você vai usar o vocês ali no paizão? Vou colocar aqui no Outra coisa Bom, aquele negócio, né? Eu não vou fazer só de raciocínio em cima da fala de vocês é importante para naquele momento. Aí
A gente pega muito a coisa para trás. Vamos ver o papai agora no final. A respeito do imposto de renda, a nossa casa é uma casa pequena. Então, a gente foi registrado, né? E teve o primeiro regime, saiu, teve o segundo, saiu, entrou o terceiro. E no imposto de renda ficou aquele primeiro lá escrito lá atrás. E ninguém se deu conta de nada. Entendi. E como é que você faz isso? Vamos lá. Até a orientação para a estrada também. A instituição espírita, quando ela ou se legaliza, ela, através da Assembleia Geral da diretoria, no caso do regime presidencialista, o presidente ele precisa ser indicado como responsável perante o CNPJ junto à Receita Federal. No caso do regime colegiado, o diretor administrativo que entra nessa função de responsável legal perante o CNPJ. Passado 2, 3 anos, aí vai dependendo do estatuto, mudou a diretoria. Faz uma Assembleia Geral, elege uma nova diretoria. Registra-se aquela ata no Registro Civil de Pessoas Jurídicas. Após o registro da ata no cartório, também é preciso fazer a alteração na Receita Federal, modificando o responsável perante o CNPJ. Então, aí tem que pegar essa ata, registrar em cartório, preencher um programa da Receita Federal chamado CNPJ, enviar via internet um pedido da alteração, aí vai gerar um documento chamado Documento Passo de Entrada, DBE, assinado e reconhecido firma por esse novo diretor, anexa uma cópia autenticada dessa ata, encaminha via CDEX para o endereço que vai ser dado pela internet, aguarda uns 5, 10 dias que a alteração será feita. O problema é que o nome que fica 200, quanto 500 já vai. multa. Porque, por exemplo, se a casa for fazer o certificado digital, o diretor atual não pode fazer. Quem tem que fazer é aquele que consta lá no sistema. E muitas das vezes ele ou já não faz mais parte da instituição, ou é difícil mais encontrá-lo, e aí a casa fica dependente daquela pessoa que já não faz mais parte do quadro social. Às vezes ele ainda continua, é mais fácil, mas não é o ideal. O ideal é que sempre que mudou a diretoria, comunique também a Receita Federal, é obrigatório comunicar. Deixa eu te perguntar uma coisa que eu não entendi na hora que você falou ali da lei. Quando você estava falando sobre IES, você estava falando a respeito do sistema de diretoria, muda a legislação quando vai passar para ser um colegiado? Não, ou é a mesma legislação? É a mesma legislação, não muda não. A forma de gestão da casa fica o código do Código Civil e que também serve para o regime colegiado. Mas nesse caso, do regime presidencialista, o presidente é o responsável jurídico. E no do colegiado? É o colegiado inteiro? Coordenador administrativo. Sobre a questão da informação responsabilidade perante a Receita, perante a Receita, aqui na nossa casa é o sistema colegiado, né? E nós, assim, a cada 6 meses, a pessoa que está na condição de diretor, eles verificam sendo responsáveis. Só que nós, há um certo tempo, nós não tivemos uma pessoa responsável legal perante lá a Receita. Isso é passível de estar acontecendo ou não? Entendi você. Nós temos um sistema de colegiado. Não, grupos, né? A gente a casa e a cada 6 meses essas pessoas que estão fazendo parte do gestor do colegiado representam a casa oficialmente. Tá? Sendo Na instituição. Sendo que níveis de receita, tá? Nós temos só um, esse estaria até hoje, independente de estar na diretoria, que nós resolvemos escolher uma pessoa e ela se mantém toda vez que a mudança na gestão é colocada na ata que essa pessoa vai ser responsável dentro desse aspecto. É porque dentro do regime de colegiado, como são diversos diretores do mesmo nível de cargo, fica caracterizado que o diretor administrativo ele se torna responsável legal perante os atos administrativos da instituição. E aí, junto à Receita Federal, junto aos órgãos
ele responde no mesmo nível que os outros, porém, na apresentação do responsável junto ao CNPJ, é sempre o diretor administrativo. Mas se houve uma mudança da pessoa, do diretor, aí precisa haver essa comunicação. Porque o que nós fazemos é o seguinte, muitos boné de diretoria, teve assembleia, mas nós colocamos ali na ata, como exemplo, que a Valéria, ela vai ser responsável nesse sentido. O pessoal aprovou, então isso aí está alinhado na mudança de gestão. Mesmo ela não sendo ali a pessoa administrativa. Porque aí na... Correto ou não? Olha, no primeiro momento, eu entendo que ela não deveria ter dificuldade, porque o diretor, não é uma palavra para dizer diretor, ele está à frente da instituição legalmente falando. O que dá legalidade ao ato é a Assembleia, né? Mas a Assembleia, ela pode delar ao Código Civil. A gente tem que estar dentro do Código Civil. O Código Civil diz que o corpo diretor ele tem que estar legalmente constituído. Ele tem que estar no ele tem que ser diretor da instituição. Porque é assim que o Código Civil estabelece. Mas ele pode nomear qualquer um dos diretores ou só o diretor administrativo? Não, eu entendo que poderia ser qualquer diretor, eu entendo. Agora, como essa questão da muito atrelada à atividade da administração, é como que seja porque o regime de colegiado ele é um regime novo. Não é um regime que tem todo um entendimento sobre ele. Então, a Receita Federal, nesse sentido, ela orienta que, ao colocar o responsável, coloca o diretor administrativo. Porque dentro das suas atribuições, uma das suas atribuições é responder pela parte legal junto à Receita Federal, entendeu? Outra pergunta, quando se a instituição contrata uma empresa de contabilidade, é de se supor que essa empresa saiba tudo isso que você explicou, né? Em parte. Em parte? É parte contábil. Porque aqui houve explicação da parte jurídica e da parte contábil. Tem coisas que não competem à parte contábil, tem coisas que já competem à parte contábil. Então tem situações, por exemplo, no que tange a entrega de declarações, no que tange a registro de estatuto, de ata, junto ao órgão público, a contabilidade ela pode atuar. Mas, por exemplo, na confecção de um estatuto, na confecção de uma ata, já é um assunto mais pertinente à área jurídica, por causa do conhecimento técnico do documento, conhecimento técnico do assunto. Então, nem tudo a contabilidade ela atua. Mesmo assim, tem que se estar fiscalizando essa empresa, né? Eu entendi que ela aqui. Nós estamos passando um sufoco aí. Deixa eu organizar o levantamento dos dois, tá? Ali é quem primeiro e depois o vai. Eu queria saber, assim, em forma de exemplos, que tipos de problemas jurídicos podem envolver o departamento de infância e juventude? Que tipo de situação poderia envolver, né? Bom, naquele momento da atividade da evangelização infantil, quase que a situação do colégio, né? Você tem um jardim de infância, você quando coloca o seu filho para ser cuidado por aquela escola, você está entregando o seu filho na responsabilidade daquele colégio. Então ele passa a ter o dever de cuidar, né, daquela criança. Tudo que acontecer passa a ser responsabilidade daquele colégio. E assim era a evangelização, né? Tudo que aconteça com aquela criança, vamos dizer que ela caia e se machuque, porque não se teve cuidado de colocá-la num lugar seguro, onde de repente você tem um ambiente que não oferece segurança àquela criança, onde de repente você não teve cuidado de entregar a criança ao responsável legal, liberou aquela criança sem a presença do responsável legal. Aí essa criança vai na rua, uma bala perdida, um atropelamento, um fato qualquer, aqui socorro. Aí a mãe é espírita, o pai não é. O pai, inclusive, até contrário
essa questão do filho estar com a orientação espírita, vamos dizer assim, um caso hipotético, eu estou colocando para vocês que não entendo o que pode acontecer. Ele pode perfeitamente ingressar em uma ação de indenização, botando moral, com a denúncia na delegacia, no Conselho Tutelar, e por aí vai, Ministério Público, que envolve coletividade, né? Você está cuidando de uma coletividade. Aí o Ministério Público, ele atua porque envolve menores. Isso gera um desdobramento que, dependendo da gravidade do caso, se você perder sua casa de espírito, você não indeniza essa família. E há N situações que você pode contemplar uma situação, uma atividade, uma evangelização infantil. Mas o que é obrigatório? Preencher alguma ficha? Primeiro você tem que cuidar do ambiente, né? Onde você está colocando essas crianças de filhos, a segurança que esse ambiente oferece, né? Tendo esse cuidado de formalizar. E os colégios fazem, eles compartilham um contratinho, naquele contratinho tem tudo, eles dizem tudo. Você tem que pedir informação, saber se essa criança ela sofre de algum processo alérgico, se ela necessita de medicamento, se ela está apta à atividade física, se ela sofre de, por exemplo, ela é epilética, vamos dizer assim. Você tem que saber, porque uma criança pode sofrer um ataque epilético, enrolar a língua e morrer sufocada. E aí você não tem essa informação. Na ficha de inscrição. Os pais têm que assinar um termo, quase um contrato com a instituição espírita, e aí o departamento jurídico ele vai atuar elaborando esse contrato. Não é mesmo contrato, né? Tem responsabilidade. E aí você vai elencar ali tudo quanto é possibilidade de problemas que pode advir uma atividade relacionada à criança, ao jovem. Para isso eu citei ali o ECA, né? Vocês precisam conhecer o ECA, e saber o que essa lei diz. Porque dentro da lei ela traz uma série de exigências que hoje as instituições que lidam com o atendem. Inclusive da imagem, a utilização da imagem. Se colocar um exemplo interessante, a questão da utilização da imagem. Você numa atividade qualquer, como hoje em dia, com os meios de comunicação que nós temos, Facebook, Twitch e tudo mais, é comum numa atividade comemorativa você tirar fotos. Aí vai lá naquele momento, né, de evangelização, que bonitinho, vamos tirar uma foto aqui para divulgar. Você tem que estar atento a isso. Você tem esse termo de responsabilidade. Você tem que dizer que o pai autoriza a utilização da imagem do filho em focos comemorativas, em roupas. Não. O termo de voluntariado é voltado para o trabalhador. Quer dizer que no termo de voluntariado pode dizer que ele também autoriza o uso da imagem dele. Também. Inclusive, a maioria das casas espíritas que trabalham perto de comunidade, é comum que as crianças saiam sozinhas da evangelização, até por ter um fácil acesso à casa dele. Então isso também é um caso que tem que ser tomado cuidado, porque nesse trajeto você pode ter um acidente, uma coisa, às vezes a criança de 12 anos está levando um irmão que tem 6, não, mas eu moro a 100 metros da comunidade, não vai acontecer nada. Então isso aí eu acho que... Mas ela estava na instituição. A partir do momento que a instituição liberou ela, sem a presença de um responsável, ninguém se responsabilizou por aquela criança. Automaticamente, quem está responsável por ela é o último responsável, que é a instituição. Então, qualquer coisa que aconteça nesse trajeto, instituição espírita, casa, se a instituição não largou a responsabilidade, passou para outro, que no caso a pai, a mãe ou outro responsável, assumiu aquilo, a responsabilidade é da instituição. Ela tem que dizer que só as pessoas autorizadas vão pegar essa criança.
levá-la para o escritório e a delegacia denunciar a mãe, porque ela não tinha a guarda da criança, a guarda era do pai, e ela simplesmente foi e levou a criança, né, sem como não poderia levar. Então, o ideal é que as casas façam que nem as instituições de ensino, documentação, certidão de nascimento da criança, identificação dos pais, a RG dos pais, tem que dizer, na ausência deles, quem é a pessoa autorizada, telefone de contato. E a gente passa por muitas situações. Lá na nossa instituição, a gente também passou por uma situação bastante complicada nesse sentido. Graças a Deus, não tivemos maiores problemas. Poderíamos ter tido. Algumas crianças me levam colegas para a evangelização. Eu trouxe meu vizinho, trouxe meu primo, trouxe meu... E o pai daquele coleguinha não foi lá levar. Num determinado dia, houve uma briga entre duas crianças já do lado de fora da instituição. Uma dessas crianças era o amigo do amigo. Vamos supor que nessa briga alguma criança tivesse tido... Essa criança que estava lá, sem autorização do pai, tivesse tido alguma lesão. Imagina aquela criança chegando, o que foi isso? A briga brigou aonde? Esse espírito ali na esquina. O que o pai e aquela mãe, que de repente não são adeptos àquela religião, não têm conhecimento, poderiam fazer pela instituição? Criar uma celeuma. Então, assim, é preciso ter muito cuidado quanto a isso. Ter essa questão da ficha. A criança só participa da evangelização com termos de responsabilidade assinado pelos pais, com a cópia dos documentos, certidão de nascimento. Então as pessoas falam, poxa, mas é muita burocracia, é para levar a palavra de Jesus. Tudo bem. Nós devemos ter esse papel de ensinar as crianças, de orientar as crianças, de levar a mensagem de Jesus. Porém, é preciso a gente se atentar para as responsabilidades que nos servem quanto a isso. É muito bonito o trabalho, é muito belo, porém precisa ser cercado de cuidados. Assim como ele falou, se a casa fez um tempo de estrutura, às vezes tem escada, criança a gente sabe que com o pai já é difícil. Imagina sem ser com os pais. A criança pode correr, brincar, pular numa dessa brincadeira, pulou, caiu, quebrou a perna, olha o problema. Passeios também tem que ter autorização dos pais, fazer uma atividade externa, o pai tem que autorizar, tem que ser responsabilizado por tudo. Ô Jana, meu dedinho tá aqui em pé um tempão, só que eu tô atrás e você não tá vendo. Primeiro que o Délio já tá. E ela tá com esforço na Eu tô aqui, gente. Não, essa questão lá no nosso centro é bem crítica, né? Nosso centro, ele dá apoio à comunidade ali da Vila Cruzeiro. A nossa evangelização é uma evangelização lotada de crianças. O centro é bem pequenininho, mas é o momento mais cheio. Todas da Vila Cruzeiro. Né? A gente tem até uma amiga que traz a maioria e leva, mas aí eu queria perguntar, se eu conseguisse um termo para o pai deixar a criança ir sozinha, isso é válido? Porque a maioria vai sozinho, mesmo os pais. Quando tem pais, que a maioria é criado por avós, por tios, né? O pai tem que ser responsável. Ah, mas não são, e muitos não têm nem documento. A gente tem inclusive crianças sem certidão de nascimento lá, que a gente tenta correr atrás, se propõe a levar a mãe, ao pai, é uma situação bem complicada. Aí o que eu faço? Não deixo essa criança frequentar? Olha só, tem situações, o pai e a mãe, ele tem a guarda, né, que é a questão do fato de poder, mas não é absoluto. Os interesses da criança estão acima dos interesses do pai. Isso é a regra, né? Então qualquer coisa que venha oferecer risco, perigo para a criança, com a questão da cueca, a obrigação é de se preservar a criança. Então, se liberar uma criança, você liberar uma criança, como você está falando, pode vir levar a uma situação de risco, a instituição tem por obrigação não aceitar esse tipo de condição. Se colocar para esse pai, para essa mãe, se eles não têm condições de levar para fazer, não leva. Pegar, né? Nomear uma pessoa, um tio, um parente, que faça, que seja maior de idade, que assine lá no dia, ele autoriza essa pessoa a levar e a pegar. Na verdade não vai ter ninguém mesmo, porque são crianças soltas na rua, diariamente, entram em casa 2 da manhã. A mãe, não, quando tem, a maioria é filho de traficante, vó é uma situação complicada. É um caso extremo, a gente entende, porém a casa lá. Mesmo assim. Criança
está assumindo a E se, por exemplo, tiver uma pessoa, essa pessoa que leva e traz, ela pode se responsabilizar por 30, por exemplo, num documento? Aí o pai precisa autorizar essa pessoa. Tem que ter a assinatura do pai. É só um minuto. Se alguém tiver uma pergunta em torno desse tópico que está falando, vai falar agora, porque de repente alguém vai me levantar para falar outra coisa. Eu já finalizei. Tá bom? É dentro dessa Olha, fazendo assim, eu estou vendo que está tendo muitos problemas relacionados a isso. E se Não, fizer vai a evangelização, complicar. como muitos centros fazem, na hora da reunião, os pais já levam os filhos, aí depois faz junto, né? Os pais assistem a reunião e tem a evangelização, aí já termina esse problema. Acabou a reunião, acabou a evangelização, né? Mas nossos pais lá não querem nem saber de pisando no seu Depende da atividade da instituição. Por exemplo, na nossa instituição nós temos dois momentos de evangelização. Nós temos a evangelização propriamente dita, que é aos sábados pela manhã, e no dia da reunião pública nós temos uma equipe de evangelizadores que fica de plantão, caso algum pai, ao participar da reunião pública, não tem com quem deixar o filho, tem que levar o filho para a instituição, ele vai ter um espaço separado para participar de uma atividade ali de evangelização espírita. A gente sempre orienta, os órgãos federativos orientam, para que atreve as reuniões de evangelização a reunião de evangelização da família. É importante que as casas espíritas, que porventura tenham essa possibilidade, porque tem muitos pais que vão levar as crianças e não, às vezes tem que voltar para casa porque não tem uma atividade na casa espírita voltada para ele. Então, se puder, fazer a evangelização da infância, mas que não é uma atividade obrigatória, vamos assim dizer. Cada casa espírita tem uma atividade de acordo com o perfil. A gente tem que procurar um meio de melhorar. Mas, de qualquer maneira, a partir do momento que a criança foi entregue, tem que voltar para onde. Exatamente, voltar para o. E se a gente fizer assim, os assistidos no dia da entrega da bolsa? Traga os seus filhos no dia da entrega da bolsa e se faz a evangelização. Entregou a bolsa, entregou a criança. Como a gente falou, né? Olha só, eu acho que em casa antes que a gente descontrole o poder de Deus. Eu acho que a sociedade brasileira está evoluindo como todo mundo. A humanidade está evoluindo, termos espirituais, racionais, intelectivos, etc. Eu acho que isso está evoluindo no Brasil também. Então essas leis estão chegando, mesmo tendo um afrouxamento na fiscalização devido à falta de demanda, mas as leis estão aí. E se nós trabalhar na perspectiva do progresso, uma hora essas leis serão mais atuantes no sentido da cobrança. Então eu acho que o movimento espírita está na hora de virar a página no sentido de estar mais alinhado às legislações do nosso país. Porque, mesmo que hoje ainda não esteja uma atuação forte, mas as leis já estão presentes. E nós temos que estar nisso. Então, cabe a reflexão do movimento espírita, que às vezes a gente fica na reflexão muito assim da questão da caridade, né? Se atender o público vem, o público é carente, o público está querendo. Tá bom, isso é importante pensar. Mas, por outro lado, se trabalharmos de maneira totalmente afastada das leis que nos regem, nós estaremos infringindo outro princípio, né? Então, eu acho que está no momento de a gente pensar assim, fazer um trabalho, não um trabalho coerente. Porque não adianta estar no discurso só do bem, mas o bem está longe e muito frágil perante essa legislação. Achando que Deus vai resolver isso. Mas óbvio, o movimento precisa amadurecer. A espiritualidade nos ampara, né? É melhor não ter do que ter de maneira muito errada. É melhor não ter do que ter de uma maneira errada, como você está falando. A gente vem com toda essa ideia mesmo até de a gente vem conversando sobre isso ao longo do dia hoje, sobre essa questão da evangelização. Em muitos casos, é melhor você não ter evangelização porque você tem ela de forma precária, sem um acompanhamento, sem um controle de evangelizantes que estão ali. Porque um evangelizando, às vezes, falta algumas semanas e você nem sabe como localizar aquele evangelizando, né? O que aconteceu com ele? É muito saudável. Não, a minha
minha questão era mais um exemplo, tá? Porque nós tivemos lá na casa um rapaz de 17 anos, e ele queria frequentar, e a gente queria que ele trouxesse o responsável, porque 17 anos a gente queria ter o outro lado da história também. Então ele ficou mudando de horário pela casa, porque ele não queria que o responsável fosse. Mas a gente foi fechando, né? Foi fechando, teve um dia que ele disse para ele, ó, você não pode mais frequentar grupo de estudo. E ele queria a mãe. Aí ele acabou levando a mãe. A mãe não passou do portão, porque a mãe era evangélica. E ela disse, não quero que meu filho frequente essa casa. Agora vem a responsabilidade. Se aconteceu alguma coisa com ele lá dentro, a mãe não queria que ele fosse. Aí eu fui conversar com ela do porquê. Ela disse, eu não quero que meu filho chegue perto de espírito. Eu não quero o espírito, sabe? Aí a gente foi conversando com ela, foi mostrando a ela e a casa. Ela já passou do lado de dentro. E a gente continuou a conversa dentro da casa. E ela fez a gente prometer a ela que ele não ia chegar perto do meu espírito. Ele não ia ter. Já estava. Eu esqueci o nome dele, que plantou muito coisa. Aí ela disse, eu não quero que ele tenha esse negócio de espírito. Eu não quero. Eu falei, não se preocupe, porque ele não tem nada com a parte mediúnica, do trabalho mediúnico, da educação mediúnica. Ele só vem nessas palestras, vai para o grupo de estudo, ela não se preocupe. Aí então tá, eu aceitei. Ela preencheu a ficha de inscrição e assinou. Quer dizer, a gente cumpriu a lei, deu a ela uma outra visão de casa espírita, que até então ela pensava que só ia falar para pegar espírita. A legislação vem até beneficiar a gente, porque a gente tem a oportunidade de mostrar o trabalho, né? Podemos ir na sua casa pelo assunto? Em relação também aos filhos dos trabalhadores, por exemplo, da mocidade, jovens que são menores de 18 anos, que vão sozinhos, eles podem ir sozinhos, legalmente falando, se os pais lá no começo do ano tiverem preenchido essa declaração que eles podem ir sozinhos e voltar sozinhos. Os jovens. 17 anos já é um outro tipo de entendimento, né? Entendimento com jovens de 17 anos, na era que a gente vive, quando fala criança, adolescente. Aí entra aquela questão do ego novamente. Ali dá toda a orientação. É diferente. De qualquer maneira, os pais têm que autorizar o ingresso dos jovens. Autorizar, isso é que eu te pergunto, amigo. Se eles autorizarem o jovem que começa na mocidade aos 13 anos, mas que, se eles autorizarem, não tem problema, a casa deixar eles sozinhos. Idade? Não, eu não falei dizer, você acha que na mocidade vai de 13 a 21, às vezes até mais, 13 a 21. Então, menor de 18 anos, legalmente é menor. Sim, se o pai autorizou. Os adolescentes abrangem aos 15 anos. Ah, tem aos 15 anos. A partir daí você já consegue ter essa autorização do responsável de forma legal. Mas até os 15, os pais podem autorizar eles voltarem sozinhos? Ninguém vai buscar? Gente, mas não faz isso nem na escola. Para outro assunto, você vai, que tem um certo anos com você. Dentro desse assunto mesmo. Mas seja rápido, porque, ó, é isso. O governo dá um cartão, o adolescente pegar o ônibus. Dentro da lei, é permitido o menor de idade pegar o ônibus sozinho? Não é. Passemos assim para nós que levamos. O governo do Estado que deu esse cartão. O governo do Estado tem a responsabilidade de seguir a lei. E aí, como é que nós ficamos? Mas aí é a responsabilidade dos pais. É dos pais ou do governo que tem que fiscalizar e da São os pais. Quem guarda os filhos. Fazer uma autorização para ele andar de graça no ônibus, mas não para pegar o ônibus sozinho. É de outra questão. Ele deveria ir com o pai. Só para sozinho. Mas não sozinho. É, aí é do pai, problema do pai dele. Para depois passar para
Mudou o assunto, né? Bom, assim, nós somos uma instituição assim, nova, tá? A minha instituição, a do governador, conseguiu o CNPJ há uns 3 meses atrás, mais ou menos, tá? E, por coincidência, quando a gente conseguiu esse documento, o nosso contador, ele por motivos particulares, ele não pôde mais atuar como nosso contador, tá? Ou seja, há 3 meses nós estamos simplesmente com o CNPJ, mas sem uma, vamos dizer assim, uma orientação, ou pelo menos para que a gente possa, quais são as taxas, quais são as certidões que a gente tem que comprovar para o governo. Então a pergunta que eu faço seriam 2 numa só. Primeira, qual seria o nosso procedimento, a nossa atitude a nível administrativo imediata para que a gente possa organizar essa questão de dar certificado ao governo de certas taxas de isenção, ou seja, o que a gente teria que fazer primeiro, tomar ação primeiro, para que a gente não tenha problemas com os fiscais, a nível de corpo de bombeiro geral, tá? Geral. E outra, nós estamos num processo de adesão. Quer dizer, a gente não teria oficialmente um acesso à federativa, ao CERJ, em função de um reconhecimento de ainda de não ser uma instituição inscrita a Deus. Como é que a gente pode receber essa orientação? Vocês poderiam dar uma orientação a gente, uma vez que nós somos de um outro município? Vocês poderiam nos ajudar nesse sentido? Vamos lá, vou responder a primeira pergunta. Você falou que a instituição já tem CNPJ. Já tem CNPJ. Tá. Então, já tem o estatuto, já tem a prova de administração. Faltam alguns documentos comprobatórios para regularidade. Vocês corpo de bombeiros, inscrição estadual, caso venha ter alguma atividade daquelas que nós orientamos. Porém, para ela já é uma personalidade jurídica, eu possuo o CNPJ. A falta do contador realmente ela vai trazer alguns prejuízos para a instituição, porque não vai ter ninguém olhando ali para as obrigações fiscais acessórias a serem cumpridas. Então é importante procurar o suporte. Já estamos fazendo isso nesse sentido. Então acho que a questão da primeira pergunta que foi sanada, acho que de imediato procurar um profissional para poder estar dando esse suporte, seja ele remunerado, seja ele não remunerado. O ideal é que busque esse apoio, a não ser que tenha alguém dentro da instituição que tenha esse conhecimento, que saiba utilizar, manusear esses documentos, ir na prefeitura, tirar uma certidão de isenção do PTU, requerer a legalidade da energia elétrica, do ICMS, enfim, cumprir essas outras obrigações que ainda não foram feitas pela falta desse contador. Tá. Com relação à segunda pergunta, você falou da questão do processo de adesão, né? Agora, isso, você está pedindo orientação nesse processo de adesão? Não entendi. Porque o CERJ, ele nos dá vamos dizer assim, um apoio jurídico, um apoio. Como nós ainda não somos adeptos, né? A gente poderia entrar simplesmente no site do CERJ para que a gente possa receber essa orientação. Nós podemos chegar diretamente ao CERJ para que a gente possa receber pessoalmente essa orientação. Como é que a gente pode proceder com relação a isso? Esse processo geralmente ele pode ser encaminhado pelo 17º seu. Porque assim, no site você muito superficial, que é mais a nível doutrinário mesmo que o site divulgação de eventos, missão, visão, valores certos, diretoria e tudo mais. A gente coloca ali algumas obrigações acessórias a serem cumpridas, mas a nível assim, de prazo. Está chegando o prazo da rádio, não perca o prazo, alguma coisa desse tipo. Só que existe um plantão semanal, não me recordo agora, que eu não tenho ido, o dia do plantão semanal de orientação de estados desse sentido. Vocês podem procurar depois que eu já ia trabalhar. No site informa, né? O dia e horário desse plantão semanal. Eu acredito que não vai haver uma negativa em orientar por conta desse processo de adesão ainda não ter sido concluído. Tá? Pelo menos, às vezes que eu participei desses plantões, a gente atendeu os estudantes espíritos que não eram mesmos, tinham nível de orientação, então você consegue.
E se precisar do nosso apoio, que tiver o nosso alcance, a Valéria já tem nosso contato também, pode, depois a gente passa aí o telefone, essas informações, que aí vocês podem estar também buscando as informações junto conosco. Quanto a isso não tem nenhum problema não. Em março, nós... Depois a água aqui. Em março nós chegamos a falar da questão do termo voluntariado. E você tinha feito uma colocação que todos na Casa Espírita deveriam ser e assinar o termo voluntário. Hoje nós falamos da estrutura que está no Estatuto, desde o colegiado, pela sua estrutura de diretores, até o trabalhador. E até então, na minha cabeça, era entendido que esses eram já compromissados com o documento. Independentemente desse documento, ele também tem que ter o termo de voluntário. Mesmo. O que ele fez essa boca? O diretor, ele foi eleito, né, para desenvolver aquela atividade específica da área de atuação dele dentro da Casa Espírita. Mas, por vezes, ele acumula outras atividades. Vou te dar um exemplo. Eu sou vice-presidente de uma Casa Espírita, mas sou advogado e sou contador. Atuo também na área da advocacia. A psicóloga que é da diretoria, mas também atua no atendimento fraterno, que é uma atividade doutrinária, mas pode, em algum momento, se confundir com a atividade dela de psicóloga, né? A professora, que tem a atividade de professora, no ensino da evangelização, pode gerar questionamento. Então, a título de prevenção, que se aconselha, se faça geral. Porque em algum momento, aquele diretor que não exerce a atividade de uma paralela, ele pode passar a exercer. Se esse termo de inventariado, de voluntariado estiver ativado, é melhor. O estatuto ele contempla lá que o diretor não vai receber nenhum tipo de remuneração por exercício daquele cargo. Ele pode, vamos supor que ele chegou na Casa Espírita, o chão está sujo, ele varreu lá. Por prevenção é ideal que 100% esteja. Mas nessa questão dele, a gente estava falando com o advogado que dá essa assessoria lá no nosso lar, e aí ele estava falando sobre a situação desse termo de voluntariado, voluntário, né? Voluntariado, talvez não fosse, ele falando lá no nosso casa, talvez não fosse tão necessário por causa do vínculo empregatício. Então, de acordo com o vínculo, tem vários fatores que não caracterizam vínculo empregatício, né? Então, quer dizer, não está subordinado, não tem horário de chegar e de sair, tem vários fatores que não caracterizam vínculo, então, quer dizer, não, com certas situações não teria necessidade do termo. Deixa eu te falar. Foi assim, a orientação que ele deu para a gente. Eu, por ser advogado de atua na lista, né? Então eu vivo muito com isso. A nível de legislação da lista, establece a verdade real. O princípio da verdade real. Não importa o que está escrito ou contratado, firmado, vale o que de fato ocorre. Então, uma situação em que o diretor que é advogado, ele está atuando como advogado, né? Assinou o termo de voluntariado. Mas aí, de repente, ele começa a atuar de uma forma que leva o entendimento do vínculo empregatício pelas características da prestação de serviço. Ou seja, subordinação ao horário, recebimento, de repente, de algum valor, né? Ou uma vantagem, subordinação, de repente ele está subordinado a alguém da Casa Espírita, né? Ou seja, ele está atuando de forma como um empregado, como se o empregado fosse. Se ele reunir aqueles requisitos do vínculo empregatício, mesmo que tenha cidade, mesmo voluntariado,
é quase certo que a casa seja condenada a indenizá-lo como empregado, assinar a carteira, pagar todas as verbas indenizatórias, tudo mais. Só que isso é difícil de acontecer, né? Porque a casa de civil não tem dinheiro, ele não pode pagar salário. E segundo, ele não vai pagar, ou outro profissional vai estar atuando dessa forma, né? E de acordo com a lei, o verso do documento sem a prescrição da lei, é obrigatório a assinatura do termo voluntariado aquele que se declara voluntário, entendeu? Independente de vínculo ou não, para poder resguardar a instituição espírita. Todo trabalho voluntário precisa ser declarado através de um termo. O que o advogado falou está correto. Se ele atuar com aqueles requisitos do vínculo empregatício, que é subordinação ao salário, horário, pode haver. Não adianta a gente botar um monte de papel e se houver vínculo, não vai ser esse documento que o termo voluntário é um trabalhador, para que a gente possa se declarar como voluntário. Agora, não utilizar isso para outro fim. Somente para recordar, não sei se todos aqui conhecem esse fato, talvez uns 7 anos atrás, a Rádio Rio de Janeiro, muitos aqui devem ter conhecimento disso, passou um problema gravíssimo, onde um funcionário, sei lá, 25, 30 anos, um trabalhador voluntário dedicadíssimo, ele desencarnou e a família dele entrou em outra Rádio Rio de Janeiro e foi, sei lá, 150 mil reais, não me lembro valorizado, e a rádio teve que pagar. Fez uma campanha em todo o movimento espírita para pagar isso. Então, isso é real. Agora, por exemplo, na nossa instituição, aconteceu um caso há pouco tempo atrás, um trabalhador envolvido na área da divulgação, um expositor da casa, que se negou a assinar. Ele se negava a assinar o termo do trabalhador voluntário. Uma vaidade, nós consideramos uma vaidade pessoal muito grande, porque se a pessoa quer trabalhar a favor da instituição, né? Vamos comprar pelo que ela tem. Quer ver uma questão aí? Então, aí no caso, é melhor que ela não seja trabalhadora, porque quem se nega a fazer uma coisa que a lei dos que as instituições estão fazendo, outras coisas. Me vem à mente agora um exemplo. É a casos, por exemplo, que fazem contrato com comodato. Contrato com comodato é aquele contrato que a pessoa ocupa uma dependência da casa espírita e por conta de vigiar a casa, tomar conta da casa, né? Ele utiliza gratuitamente as dependências da instituição. Senador. Popular caseiro. Isso aí é uma questão que pode. Muitas instituições já tiveram problema. Antigamente era muito comum essa prática, hoje em dia nem tanto. E muitas instituições espíritas tiveram problema a nível judicial com relação a essa prática. A renovação, essa pergunta que eu tinha para fazer desde o começo era essa. A renovação tem que ser anual? Porque uma vez foi falado aqui no céu que tem que ser anual. E isso realmente não é brincadeira, não. Todo ano passa por todos os voluntários para o Cristo. Tem que ser anual. Tem que ser anual? Não, tem que comentar. Clara é igual. É recomendado ser feito a revalidação anual do termo de voluntariado. Esse negócio do cadastro de mensal. As pessoas mudam e o documento ele acaba perdendo a sua validade, né? Então, assim, é recomendado que anualmente se refaça esse termo de voluntariado. Tornando uma prática da casa espírita, não se trata do trabalho. O problema é que a gente não tem esse hábito. Aí é muito trabalhoso. Mas não pode criação do hábito, até o trabalhador, assim, ano que vem, fica responsável, mas faço. Atenção, pessoal. Atenção, vamos ficar aqui dessa paralela, porque eu tenho pergunta e as perguntas são importantes. Vai, você que levantou o dedo, está dentro dessa questão, e você também, mas vamos ser rápido, porque o horário está encerrando. Eu tenho uma pergunta a fazer, a Lúcia tem duas e fora desse contexto. Senão a gente não vai poder contar. Não vamos esticar de conversa. Se for uma história, assim, ele vai contar na hora do lanche. É porque a gente, o tempo é pequeno, a gente ainda precisa falar do que está falando bem. Por favor, vai. Não, beleza. Não é sobre esse assunto, a questão do
trabalho na Casa Espírita, me chamou a atenção também o trabalho do SAPS, né? Quer dizer, o SAPS, quando você faz uma promoção, você pode, eu como psicólogo, como advogado, nesse trabalho eu posso ter um espaço aqui do centro e eu vou fazer uma promoção, ajudar aquelas pessoas carentes ali. Isso aí também tem que ter, eu acredito que tem que ter uma observação com relação a isso, porque é onde pode haver maior necessidade de observação por ser um trabalho de promoção e ajuda social. Aí eu queria que vocês, de repente, colocassem com relação a isso. Os estados também fazem atendimento médico. Exatamente. Conforme na instituição, na realidade, é muito preocupante isso, por conta da questão da responsabilidade legal, né? Porque a atividade fim da instituição espírita não é fazer esse tipo de trabalho. A atividade fim da instituição espírita é divulgar a doutrina espírita, divulgar a doutrina espírita, promover a transformação moral do ser. Vai fazer um atendimento médico, atendimento psicológico, atendimento jurídico, você tem que ter essa responsabilidade legal. A responsabilidade legal já não passa a ser do profissional, já passa a ser da instituição. E no caso da evangelização infantil, é obrigatório ter uma pedagoga dentro do trabalho da evangelização? Não. Você, dentro dessa questão? Em relação ao expositor, nem tem que fazer isso. Fala com ele, dá para dar uma palestra no Luciano? Aí dá, mas tem esse negócio lá. Não, ele sendo convidado, mas ele trabalha do assíduo da instituição. Se for aquele expositor que você não vai, aí a gente, sendo convidado, não há necessidade. Não, palestra não vai. Mas, com relação ao expositor convidado, não há necessidade, porque ele não é um trabalhador da casa. Ele não é voluntário ativo ali da casa. A senhora é dentro dessa questão? Acho que sim. A minha ideia dessa questão. Ela primeiro? Não. Tá como atendimento médico, consultório médico na instituição tem que ter farmacêutico responsável, aviamento de receita? Devia nem ter. Como se a legislação. Já tem um médico. No SUAS, o médico ele é credenciado no conselho, né? E ele é só se tiver. Não precisa não, porque se tiver fornecendo medicamento, a vigilância sanitária existe que tem que ter farmácia. Fornecer. Fornecer o medicamento? Fornecer. Isso tem no SUAS, para a instituição entrar para o SUAS, como é que faz? Tem os pré-requisitos, né? Tem que preencher um formulário, tem uma Isso se busca pela internet ou... Pela internet tem essa informação. Se vocês quiserem, depois eu posso estar passando o procedimento para... Porque realmente a gente tem que estar muito alerta. Vamos deixar depois o contato com vocês. Atenção, só vai fazer outras perguntas. A primeira pergunta: há um procedimento legal de parentes como pai, filho, mãe e filho, até marido e mulher juntos numa diretoria, numa casa espírita? Impedimento? Não. Não é complicado, né? Eu não acho que tem uma trabalhadora de muitos anos que ela é vizinha da casa. E a gente cede uma parte do terreno da casa para que o marido dessa trabalhadora guarde o carro dela. Se for roubado alguma coisa, alguma coisa se acontecer, eles podem. A princípio sim, porque a gente tem como se resguardar, ele pode assinar um documento. Porque tem uma situação aqui, o advogado é assim, ele sempre pensa no pior, né? Pensa no melhor. Eu já fico imaginando aqui, de repente, numa ação,
né? Ele alegar, sabe por quê? Quem deu causa ao furto do automóvel foi a instituição que largou o portão aberto. Ele não lacraram o portão. Foi não deram chave, saíram do chave pela porta direita. Por isso meu carro foi furtado. Porque é como se fosse um estacionamento. E aí entra outra situação que agora não me vem à mente, mas dependendo da situação que isso aconteça, pode vir a dar problema. Ele pode requerer uma indenização, pagar aquele dano que... Mas eles podem ser pagados de algum jeito? Não deixa. A gente não cobra nada, por favor. É melhor nem deixar. É não deixar, para ser resguardado é não deixar. Por mais que você tenha um documento dele assinado, ele dizendo que a vaga está sendo cedida gratuitamente, que ele não pode reclamar de nenhum problema, aquele documento ele perde a validade. Ele perde a validade. Uma situação, por exemplo, a evangelização de criança sabe como é que é criança, né? Por período dele. Não, só noite. Isso é uma virtude do carro. Tá, obrigada. Agora a minha pergunta. A minha pergunta acho que é interessante para todos. É a questão da livraria que você trouxe em março, que você incorporou, mesmo sendo uma instituição religiosa, que a finalidade da livraria não são principal, mas que se a instituição tiver uma inscrição estadual, né, ela teria que estar fazendo umas solicitações para ter tipo uma nota fiscal. Eu queria que você esclarecesse sobre essa questão. A gente explicou no março sobre a questão da livraria, né? Que muitas instituições espíritas possuem uma livraria para estar vendendo, até uma biblioteca no sentido de alugar livros, né? DVDs, e a livraria para vender as obras doutrinárias. Com relação a tributos, com relação a impostos, como foi observado aqui na colocação, a venda desses livros e a destinação dessa renda, da venda desses livros, forem colocadas em totalidade nas atividades fins da instituição espírita, não há a obrigatoriedade no pagamento de impostos. Porém, há um entendimento legal da necessidade da emissão de documento fiscal. Por quê? Porque essa venda de livros, essa compra, essa venda, houve uma circulação de mercadoria. Quando vocês compram um livro na feira, quando vocês compram um livro em outras editoras, vocês não recebem uma nota fiscal da venda daqueles livros? Então, é preciso dar a saída dessa mercadoria através de um outro documento fiscal, através da emissão de uma nota fiscal, que é autorizada pelo órgão competente, confeccionada por gráficas através dessa autorização. Agora, com relação à questão tributária, se o dinheiro conseguido com a venda desses livros for empregado na venda, na destinação dele, nas atividades fins da instituição, a questão do tributária, ela fica imune do recolhimento desses impostos. Está no parecer 662. Diz que a sociedade religiosa não tem uma linha anexa ao livraria para a venda de livros religiosos e livros, contém uma religiosa de artigo de papelaria, visando a divulgação do evangelho, não terá o eventual grupo de tribunal. Porque no meu caso aqui, da universidade, nós temos a livraria dentro desse contexto e temos a inscrição estadual. Como que eu devo proceder para poder me organizar no sentido de ter uma autorização fiscal para ter essa nota, que é só para poder provar a saída, né? Circulação de mercadoria. Procura uma gráfica, qualquer gráfica que seja autorizada pelo órgão competente, né? Que seja legalizada, e aí essa gráfica ela vai lhe dar um formulário chamado AIDF, Autorização de Impressão de Documentos Fiscais. Aí vai junto à inspetoria de fazenda da região, aí tem que procurar o endereço e solicita a autorização da confecção desses talões. Autorizado pelo órgão competente, volta a gráfica esse documento, aí a gráfica confecciona os blocos e entrega para a instituição. Emitiu a nota, geralmente se faz em 2 vias ou 3 vias. Uma via vai para o comprador do livro, uma outra via, se for em 3 vias, vai para a contabilidade, vai para o setor financeiro da instituição, e uma via fica fixa no bloco. E esse bloco tem validade, né? Não, esse pequenininho. Nesse sentido. Sem
validade. E aí a guarda levou comendo. A guarda desses barões tem que ser guardada por um período de 6 anos. Não prescreve de fiscalização de forma. A nota eletrônica no cara não cai nesse caso, não? Não é obrigado a utilização de nota eletrônica. Pode continuar utilizando nota manual. A minha pergunta era: tem que fazer o levantamento de estoque todo ano, é obrigatório? Fazer aquele livro de inventário? O livro você fica desobrigado, né? A estruturação do livro. O inventário não precisa. Desobrigado. O que a instituição espírita ela pode manter um controle próprio, até para a sua organização, mas a apresentação, a estruturação do livro ela não fica desobrigada. Além do livro que ela tem, que requer a nota fiscal, mas ela também tem uma cantina que dá um lucro tremendo, mas é tudo doado. Eu levei um bolo, ela levou um bolo, comprou uma bala, tudo doado. Cada irmão foi lá e doou. Mas tem um, que é menino. Como é que faz? Como é que estrutura a entrada para depois estruturar a saída? Porque tem uma ação, existe uma ação de entrada e uma ação de saída. A ação de entrada foi sob doação. Porque a cantina, a maioria das casas aqui, vive assim. Aí a instituição espírita tem que ter uma nota fiscal de entrada para registrar a entrada dessas doações e aí depois da saída através de uma nota fiscal. Tecnicamente legal. Aí no caso já não passa a ser essa nota fiscal do divino consumidor, já passa a ser um talão de nota fiscal N1, onde ela vai fazer o recebimento dessas. Levantando você levantou essa situação da cantina, que a gente não leva na importância, mas a cantina é uma das centrais de arrecadação da casa, muito grande. E o bazar? O bazar é a mesma coisa. É uma instituição mesmo procedimento. E a renda da cantina tem que ser totalmente destinada à atividade da cidade. Sim. A atividade principal da casa. Segue mesmo o mesmo procedimento. É parecendo uma normativa da renda. Questão da casa de uma biblioteca. Tem que ter um bibliotecário? Porque eu já trabalhei no espaço de um site confeccionando material para bibliotecas. E foi exigido que nesse trabalho tivesse bibliotecário. Para estar administrando essa parte tem que ser bibliotecário. Porque na realidade a gente fala que temos uma biblioteca, mas na realidade não é uma biblioteca profissional. Como a gente não tem um profissional habilitado na área, a gente acaba trabalhando muito amadoristicamente. Né? Então na realidade a gente fala biblioteca, mas no fundo nós não temos uma biblioteca. Nós temos um acervo de livros, onde esses livros eles podem ser doados, né? Podem ser emprestados para a leitura. É como se fosse uma troca, né, de livros. A casa ela vai montando um acervo. A gente chama de nome biblioteca, né? Mas no fundo, na sua prática, a gente não tem catálogo, a gente não tem organização. Se você tiver um número X de livros, esse espaço, ele já é caracterizado como uma biblioteca. Posso estar pesquisando. Posso pesquisar. Passa o nosso dever de casa que a gente. A última pergunta tem que ser lançada ali. Ninguém confunde. A respeito de tudo isso que nós conversamos aqui, na parte propriamente de educação espírita, o que é possível fazer sem um contador e o que se tem que fazer com o contador? Tipo advogado, que tem algumas pessoas que só advogado pode dar entrada, como leitor, como pode dar. Por mais que ele saiba redigir, mas só o advogado que tem que dar entrada, porque tem que ter uma série de documentos, próprios documentos para advogado. O contador ele já não tem esse tipo de. Para a instituição espírita, qualquer coisa que o contador faça, uma pessoa com conhecimento sem ser contador pode fazer, salvo se precisar assinar um livro fiscal, assinar um livro contábil, um livro de ata, de razão. Olha, todas as questões que estamos falando, registro de estatuto, registro de ata, CNPJ, licença de corpo de bombeiro, certidões de isenções, qualquer pessoa pode fazer. Não necessita de uma habilitação profissional para isso. Agora, diferentemente de um advogado para a entrada numa petição na justiça, né? Ou um advogado construído, ou de um defensor público. Aí a gente tem essas vertentes. Mas para esse serviço que nós falamos aqui, pertinente, entrega de uma declaração de imposto de renda, isso tudo uma pessoa com conhecimento básico pode fazer. Em cima disso, nós sabemos,
tive uma experiência agora, e o nome até do meu cunhado veio na legislativa da União, porque deixou de pagar o IPVA. E a União, o Estado agora está emitindo, inclusive ele está chamando essa responsabilidade que não tinha antes, né? A legislativa do centro espírita, em qual caso que teria essa dívida? Depende, por exemplo, ele deixou de prestar a declaração de imposto de renda. Vai ter uma multa. Não pagou a multa, passado o período da cobrança administrativa, já passa para a cobrança judicial. Geralmente 2 anos, 3 anos, 2 anos, 3 anos. 2 anos, 3 anos. Que aí esse período da Receita Federal ela vai eliminando e vai encaminhando para a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Mas esse período de prescrição, a cobrança da sua receita é 5 anos. Quando começa a chegar perto de 5 anos, a Receita Federal cai o máximo objetivo, porque aí você enterrar a coisa. Aí acontece aquela primeira pergunta para mim: tem que estar o nome do Estado, era aquele primeiro lá. Aí vai para cima dele, sendo um cara. Se ainda tiver um CPF dele, no próximo sobre o CNPJ, com a responsabilidade dele. Mas não quer dizer com isso que ele terá que pagar a multa. Não, tudo bem, mas está o nome dele, essa pendência. Bom, com relação à nossa última reunião, eu tinha levado algumas questões. Pelo que eu vi aqui, eu acho que eu já tinha respondido todas elas. A questão do alvará, eu pesquisei e a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro isentou a emissão de alvará para as instituições religiosas. Então, está lá no site essa informação. Inclusive, existe um projeto de lei complementar tramitando na ANER, onde todo o Estado vai ser desobrigado de instituições religiosas precisarem ter alvará. Hoje, algumas prefeituras são livres para decidir. Por exemplo, deu o exemplo de Caxias, lá é obrigatório. Aqui no Rio de Janeiro não é mais obrigatório. Mas, então, como vocês todos estão sediados no município do Rio de Janeiro, não precisam se preocupar com a emissão de alvará. Olha só, a gente agora vai encerrar o assunto, porque eu vou falar agora com a gente. A gente vai terminar o assunto agora. Ano que vem, a gente todo ano procura abrir um espaço com essas questões, porque tem sempre mudanças, tem sempre coisas diferentes. Normalmente é uma vez ao ano, mas esse ano, por questões excepcionais, tivemos 2, né? A pedido dos professores na reunião. A gente agora vai ter um intervalo para um lanchinho de 15 minutinhos, depois a gente vai voltar para falar do cartão bem, que a gente vai apresentar o